E é hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E nós vamos falar agora sobre a qualidade do ensino no Brasil. Eu estou com o Haroldo Corrêa Rocha, que é coordenador-geral do movimento Profissão Docente. Professor Haroldo, boa noite. Boa noite, Denise. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço a sua presença e vamos falar do IDEB, que é uma referência importante. É o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, ele foi divulgado recentemente. Ele é calculado a cada 2 anos e ele mostrou que o Brasil, até nos anos iniciais, do 1º ao 5º ano, conseguiu cumprir a meta, não é, de chegar a 6 pontos. Nessa avaliação que vai até 10. Agora, não conseguiu do 6º ao 9º, que chegou a 5, a meta era 5,5, e ensino médio 4,3 foi a avaliação, e a meta era 5,2. Então, mostra que nos últimos anos a situação é pior. Nesse contexto todo, nós tivemos São Paulo até que bem colocado quando se pega o ranking do país, mas ele não conseguiu recuperar perdas da pandemia. Então, tem níveis abaixo do pré-pandemia. O governo falou em defasagem de aprendizado, necessidade de recuperar déficit. Agora, nós tivemos alguns estados com menos condições financeiras que avançaram mais em termos percentuais, em termos de pontuação. Como é que o senhor vê essa diferença? O que está faltando no ensino do país para a gente conseguir cumprir pelo menos as próprias metas? Denise, como você bem falou, o IDEB está completando 18 anos, começou em 2005 e esse resultado de semana passada foi a avaliação de 2023. Quando a gente olha a série inteira, a gente vê melhorias, principalmente no 5º ano, na fase de alfabetização, uma melhoria um pouco menor no fundamental, anos finais, e no ensino médio, muito menos. Então é um pouco assim, os pequenininhos cresceram mais e a turma maior está meio estabilizada. O ensino médio ficou parado muitos anos, depois deu uma crescidinha, mas continua parado. Então acho que a gente tem que olhar para esses números e entender que o que nós fizemos até agora, tem coisas muito importantes, a gente tem que reconhecer, mas se a gente continuar fazendo as mesmas coisas, a gente não vai acompanhar o mundo, porque é disso que se trata. A nossa avaliação no PISA é sofrível desde o ano 2000. O PISA é o índice melhorou um pouquinho em internacional. matemática, mas muito aquém. Nós estamos lá nos últimos lugares do PISA. Então, eu acho que esse resultado é um alerta que educação não é um problema só de governo, é de governo sim, mas é um problema de sociedade que a gente precisa enfrentar. E eu vejo dois grandes desafios. Primeiro, que inclusive é a área que eu trabalho hoje no Profissão Docente, é o desafio de ter um conjunto de políticas voltada aos professores que garanta as condições para os professores poderem ser professores de qualidade. Porque, recentemente, foi feita uma pesquisa para tentar quantificar, né, dentro da educação, dentro do sistema escolar, qual é a contribuição do professor. 60% que as crianças avançam decorre do trabalho do professor. Então, essa é a força principal da aprendizagem no ambiente escolar. E o Brasil cuida muito mal dos professores, né? Agora, não é uma questão só de salário, é questão de formação dos professores, Perfeito. de aprendizagem contínua, não é? Dele ter subsídio para continuar progredindo na carreira, aperfeiçoando o trabalho, não é? Exatamente. Tem um erro aí, você foi feliz na sua observação, quando fala valorizar o professor, as pessoas pensam em salário. Isso vem acontecendo nas últimas 2 décadas, né? Eu, quando comecei a trabalhar com educação, o professor ganhava um salário mínimo e pouquinho. O piso hoje são quase 4 mínimos. Então, houve uma melhoria, até porque o mínimo se recuperou ao longo das últimas 2 décadas. Mas, primeiro, o professor não é mercenário, a professora gosta do que faz, gosta de ensinar. Mas só remuneração não é suficiente. Você tocou num ponto que é chave. Eu tenho dito que a formação inicial de professores no Brasil está na UTI, respirando por aparelho. Quer dizer, é o primeiro processo de formação do professor, que é a formação inicial na faculdade, pedagogia, matemática, está na UTI. Nós estamos formando professores, Denise, que são pessoas que vão se relacionar com crianças, com adolescentes, com jovens,
em EAD autoinstrucional, para o cidadão entender. Grava-se programas na televisão, por meio digital. Em vídeo. E o professor fica sozinho atrás de uma tela assistindo aquilo. E vai decorando, é isso. Isso não é jeito de formar professor, porque o professor ele lida com crianças, ele precisa da vivência na escola. Um dado muito importante, apenas 13,7% dos professores das faculdades fazem um estágio que é obrigatório por lei, de 400 horas, que já é pouco, mas só 13% fazem. Então aí tem um problema sério. Você falou, estou falando da formação inicial, mas quando ele vem para a escola também, a dita formação continuada, que é tão falada, precisa ser corrigido. Nós temos que pensar mais numa lógica, menos formação e mais desenvolvimento profissional. O professor tem que se esforçar e o sistema tem que apoiar ele para ele se tornar um melhor professor e conseguir fazer com que todas as crianças aprendam. Em alguns estados que conseguiram resultados, pontuações melhores, nós tivemos, por exemplo, no Ceará, 7,7, né, da média, eles têm muito avanço também na educação em tempo integral. Não é? A questão de fornecimento de material didático diferenciado, tem outro tipo também de assistência que é necessária. Né? O Ceará é a grande referência da educação brasileira, mas no Ceará as coisas começaram em 1997 em Sobral. E depois o Estado pegou e disseminou as boas práticas para o conjunto do Estado. Então é uma referência. O resultado do Ceará é semelhante ao resultado de São Paulo. Só que a renda per capita do cearense é 1/3 da renda per capita do paulista. Quer dizer, para São Paulo está muito mais à frente. E tem que dar assistência aos municípios também, não é uma questão só de governo. Tem municípios menores que aí entra essa complicação até da formação dos professores, que pode ser pior. Sem dúvida. Então, eu trago um outro problema que é sério na educação: gestão, né? Problema, o Brasil conseguiu vincular recursos, não é pouco dinheiro, tem um volume de dinheiro significativo, não estou dizendo que seja suficiente, mas é bem relevante. Se bem utilizado, dá para fazer muito mais do que a gente está fazendo com ele. Quando eu falo dos professores, é gestão também, porque, Denise, a gente coloca as diretoras de escola, que são professoras, né, que lideram a escola, ou deveriam liderar, para ter um trabalho de síndico. Enquanto ela deveria estar trabalhando com os professores, estimulando os professores, com as famílias, conectar as famílias, porque é assim que funciona, né? A criança não é só a escola, a criança é a família também. O que a escola faz, a família pode ajudar. E parte do ensino particular tem um avanço maior porque tem essa participação da família. Exatamente. Então isso é preciso. Aí falam muito na tecnologia, como se fosse a bala de prata. Não resolve. Tecnologia hoje é barato, já está aí, está disponível. Mas se o professor não sabe usar, né? Se o conteúdo que a tecnologia traz não está adequado para cada criança, não vai resolver. Então, por isso que eu digo, acho que nós precisamos olhar para os professores, para ter um cuidado integral, quer dizer, tem que ter remuneração, tem que olhar para a saúde mental, que a pandemia trouxe isso. A gente sabia, mas não era tão percebido. Tem que olhar para condições de trabalho. Né? As condições de trabalho são muito, muito difíceis, professor. Estou falando da quantidade de aluno que ele tem que atender, entendeu? Dos horários, enfim, isso precisa ser arrumado para que o professor possa dar o melhor de si e aí sim usando a tecnologia, porque a tecnologia permite que a educação seja mais personalizada. Porque aquela criança ali tem um tipo de dificuldade, essa criança tem outra. Independente da idade, seja no ensino fundamental, anos iniciais, seja no ensino médio, o jovem, um está ligado na profissão de jornalista, que é a sua, que é belíssima, outro quer ser engenheiro, outro quer ser músico. E o professor tem que motivar, o professor tem que estimular as aptidões, não é? Né? Não é só fazer o aluno decorar determinados ensinamentos, não é? Assim, nós estamos formando maus professores e o desafio para os professores cresceu enormemente. A escola vai ter que ser cada vez mais personalizada. Aí a tecnologia é uma grande aliada, né? Mas não é para colocar as crianças atrás de uma tela para ficar assistindo. É para usar a tecnologia para compreender a necessidade de cada um e criar rotas, criar, enfim, metodologias que consiga fazer com que todos aprendam. Você viu, saiu recentemente uma avaliação da alfabetização.
É desesperador, Denise. 56% das crianças no segundo ano estavam alfabetizadas. 44% não é meia, metade é metade. A gente fica 2 anos com as crianças na escola e elas não estão alfabetizadas. Essa é a diferença. Tem um outro capítulo que você mencionou, matemática. Nós somos um país inviável com os níveis de aprendizagem de matemática que nós temos hoje. Cada 100 crianças que começam o primeiro ano, 4 terminam o médio proficientes em matemática. Perfeito. Temos que encerrar, professor, foram ótimas as suas observações, não basta a reforma do ensino, precisa cuidar com todos esses pontos. Conversei com o Haroldo Costa Rocha, que é coordenador geral do movimento Profissão Docente. Muito obrigada mais uma vez, uma boa noite. Eu que agradeço, boa noite a todos.